Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. E o ciclo se repete. Que geração que a gente tá? Eu acho que a gente está numa geração muito curiosa, sabe, Monark? Porque nunca a gente teve tanto acesso à informação e tanta história digital. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto do meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma foto do meu avô, pai do meu pai. Quando eu for avô dos filhos das minhas filhas... Milhões de fotos, milhões de vídeos. Minha filha vai poder falar assim, olha, quer ver seu avô aqui? Ele estava ensinando isso que você quer saber, se o meu neto quiser fazer musculação. Né? Ó, ele estava ensinando aqui. Isso vai ser 2073... Porra, meu avô em 2020, ele estava andando de bicicleta. Imagina se você conseguisse ver o seu avô em 1920 fazendo um negócio, fechando uma parceria, comprando uma casa, pintando um celeiro, plantando um feijão, fazendo alguma coisa dessa. Muito foda seria. A gente tem uma memória hoje e que, assim, a geração anterior a nossa, os nossos pais, eles conheceram tecnologia. A nossa geração se adaptou à tecnologia. Mas os nossos filhos, eles dominam essa porcaria. E isso faz com que a nossa fase hoje seja muito difícil de ser analisada em termos se é um tempo forte ou um tempo fraco. O que aconteceu, na minha humilde opinião, é que a gente consegue ver quem é forte e quem é fraco. Então não é a época que é isto ou aquilo. Na verdade, todas as épocas são difíceis, porque os desafios eles se apresentam naquele momento. E como diz, né, meu professor de clínica médica, Antônio Carlos Lopes, ele fala, é fácil ser médico do dia seguinte. Quando o paciente está no leito, quando o paciente está todo controlado, medicado, você ser o médico que chega no outro dia e começa a pôr defeito, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Cara, vai lá atendendo pronto-socorro, o cara sofrendo, gritando, berrando, passando mal, ficando tonto, desmaiando, a família desesperada, olhando para você cansado, com sono, sem tomar banho, com fome. Cara... Então é fácil a gente avaliar, falar, foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Todo tempo é difícil. A questão é que a gente hoje consegue ver pessoas fortes, a gente consegue ver pessoas fracas, a gente consegue ver pessoas fortes que se portam como pessoas fracas e pessoas fracas que estão tirando daquilo que é a fraqueza delas a força que elas precisam para sobreviver. E o que eu realmente acredito é que a gente tem uma situação onde as pessoas privilegiadas hoje, que ficam inventando o problema, e a gente vê muito isso na mídia. Gente que, né, é o tal do cara que é militante de iPhone. Ele fica fazendo passeata sentado no sofá da casa dele, né, muito confortável, com a comidinha, com não sei o quê. Exato, a gente vê muito dessas figurinhas. Esse cara, ele não consegue trocar um pneu de carro. E, por outro lado, você tem aquele garoto da periferia que não teve incentivo, que não teve ajuda, mas ele tem aquela gana de falar assim, eu vou me suceder. E esse cara, da fraqueza dele, ele vai tirar força, ele vai se superar. Então, o que eu espero é ver isso. E eu acho que isso inevitavelmente acontecer, porque essas pessoas aqui, elas vão perecer, elas vão passar. Hoje, isso daqui não permite que as mentiras sejam eternas. Você mente para muita gente pouco tempo. Você mente para pouca gente muito tempo, mas você não mente para todo mundo o tempo todo. Acabou. Hoje está aqui, está registrado. E de novo a gente volta para a história da memória. Cada vez mais aparente. E a gente vai ficar vendo isso. E você, inevitavelmente, você vai ver pessoas falando, né, pessoas comentando ou pessoas se procurando, né, para se aglomerar, que é, por exemplo, a minha mídia social. O que é a minha mídia social? Eu sou o cara que fala coisa que você não quer ouvir. Eu sou o cara que fala que não é fácil. Eu sou o cara que fala que não é simples. Mas eu sou o cara que fala para você, se você fizer isso, você vai conseguir. Você só precisa de consistência. E eu tenho plena convicção que todas as pessoas que estão comigo no Instagram, no meu YouTube, elas são pessoas que eu seria muito amigo se a gente convivesse de forma próxima. Então, para mim, a mídia social, ela trouxe a oportunidade de eu ter amigos que, infelizmente, eles não estão comigo fisicamente. E esses caras, eles dividem comigo todos os dias, ou seja, no banho não tem calendário, eu pedalando de manhã, a gente conversando sobre os assuntos que eles querem saber, ou então nos posts que eu faço, ou então nos vídeos do YouTube, eles dividem comigo aquilo que é a nossa realidade. E aí a gente percebe o quê? Qual é a grande pergunta hoje, pelo menos para mim? Eu vejo que muitas pessoas têm levantado diversas bandeiras. E vejo que muitas pessoas querem muita coisa.
E muitas pessoas que falam em favor da liberdade, elas querem tomar o seu direito. Porque o que conta é a liberdade delas, na verdade. Só que eu não sei de verdade, Igor, Monark, se essas são 10 pessoas gritando para 10 mil caladas. Porque se isso acontecer, a hora que as 10 mil resolverem falar, meu amigo, não vai precisar de grito. Ah, nós não vamos nem precisar falar, né? Elas vão Exatamente. derrubar tudo porque elas passarem pela frente, quando elas quiserem. Mas eu não sei, porque a democratização da informação e da palavra é real. Muita gente hoje conversa, fala, sabe? Eu acho importante. O Rafinha falou isso. O Rafinha falou uma coisa que eu acho que ele tem absoluta razão, cara. Ele falou, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Você tem isso, chama direito à opinião. Ah, mas você não é médico, você não vai falar isso, ou você não é, sei lá, político, você não vai falar aquilo. Não, cara, você tem que ouvir o que a pessoa acha. Porque se você não ouvir o que a pessoa acha, você nunca vai conseguir colocar ela no caminho certo. A única coisa que tem que acontecer é respeito. E assim, você saber seu lugar. Vou te dar um exemplo claro hoje sobre essa questão de sabermos o nosso lugar. Eu brinquei com o Júlio, com o Renato, a gente fez aquele desafio dos 60 dias para, sei lá, para eu mudar meu físico como se eu fosse competir. Mas falaram, ó, faz 2 meses, faz uma preparação, a galera quer ver teu físico como é que fica, preparado para competição. Eu fiz, realmente ficou um físico, né, diferenciado, né? Mas aí o pessoal já começou, não, você tem que competir, você tem que competir, você tem que competir. Eu falei, calma, que eu sou um bodybuilder amador, eu não sou um profissional. Então eu tenho que saber meu lugar por 2 razões. Primeiro, eu tenho um físico estético, não é um físico de competição. E, portanto, se eu for numa competição, não é só a minha expectativa. É a expectativa de todas as pessoas que me amam e que vão subir comigo naquele palco. E eu tô tranquilo em frustrar as minhas expectativas, porque eu topo o jogo. Mas eu ia lamentar demais se eu frustrasse a expectativa, principalmente da minha família. Segunda coisa, os caras que estão competindo ali são atletas. Isso significa que eu até devo respeito a eles. Por quê? Porque se eles são atletas, eu não vou chegar com um físico de estética para falar, olha só, eu acho que o meu físico de estética, ele se equipara ao seu físico de atleta. É que nem o cara que tira racha de final de semana ilegal, ele sentar um dia e falar assim, dá esse carro de Fórmula 1 aí que eu vou pilotar e vou ganhar de todo mundo. Ou aquele bonitão que fica na arquibancada do jogo de futebol, dribla, né? Meu, falar de fora é fácil. E eu não quero ser um cara que fala de fora. Então, eu aplaudo os atletas, felicito eles, mas hoje, vendo a minha situação atual, eu respeito eles, não me colocando para competir com eles e para deixar as pessoas confusas. A gente não tem o direito de confundir as pessoas, porque um físico estético, ele agrada. Um físico atlético, ele nem sempre agrada, mas ele vence competição. E aí fica o grande dilema. Será que eu tenho o direito de complicar a cabeça das pessoas e fazer com que elas achem que aquilo que é uma competição muito específica, ela pode ser orientada por aquilo que é a opinião de pessoas que não estão avaliando o esporte e sim o gosto pessoal? Então, isso é um exemplo disso.